Essas histórias vão te deixar surpreso, fica até o final para você saber. O mundo do futebol é repleto de histórias, lendas e maldições que envolvem equipes, jogadores e estádios. Essas maldições mais notórias do futebol mundial têm intrigado, fascinado e assombrado os amantes do esporte. Neste relato, exploraremos as 5 maiores maldições do futebol, mergulhando nas histórias por trás delas e no impacto que tiveram sobre as equipes e suas torcidas. De lendas urbanas a reviravoltas surpreendentes, essas maldições lançaram uma sombra sobre o mundo do futebol, gerando debates e discussões que duraram décadas. A maldição do Benfica. A maldição do Benfica é uma das maldições mais notórias do futebol europeu. Ela teve início em 62, quando o Benfica perdeu a final da Liga dos Campeões da UEFA para o Real Madrid. Após essa derrota, o clube português enfrentou uma série de desapontamentos em finais de torneios importantes. A maldição tornou-se uma narrativa que os torcedores do Benfica acreditavam estar ligada à sua falta de sucesso em competições europeias. O Benfica chegou a atuar em 8 finais após essa maldição e nunca mais venceu o título. O Bela Gutmann, técnico do Benfica, após vencer 2 Champions seguidas, ele pediu um aumento e a diretoria não concedeu. E ainda jogou a maldição de que o Benfica ficará 100 anos sem ganhar uma Liga Europa ou Champions League, e isso está acontecendo. A maldição de Wembley. A maldição de Wembley era uma superstição que cercava a seleção inglesa de futebol. O estádio de Wembley, historicamente um local lendário para o futebol, parecia trazer azar à seleção inglesa em partidas importantes. O pior pesadelo ocorreu em 53, quando a Inglaterra perdeu para a Hungria e quebrou uma invencibilidade de 90 anos em casa, e desde então muitos acreditaram na maldição. No entanto, a maldição foi finalmente quebrada em 66, quando a Inglaterra venceu a Copa do Mundo em casa, tornando-se campeã mundial pela primeira vez. Isso trouxe um novo significado ao lendário estádio, onde a seleção inglesa conseguiu alcançar o seu maior sucesso. A maldição do estádio do Bessa. O estádio do Bessa, casa do Boa Vista em Portugal, era conhecido por ser um terreno difícil para as equipes adversárias. Uma maldição envolveu a crença de que o estádio tornava-se inexpurgável para os visitantes, contribuindo para as vitórias do Boa Vista em muitos jogos em casa. A maldição manteve-se por anos até 2001, quando o Boa Vista quebrou a superstição e ganhou a Liga Portuguesa, um feito notável para o clube. Esse sucesso surpreendente foi visto como o fim da maldição e uma das histórias mais memoráveis do futebol português. A maldição de Maldini. A maldição de Maldini é uma história intrigante que envolve Paolo Maldini, um dos maiores jogadores do Milan e do futebol italiano. A maldição supostamente começou em 97, quando um vidente amaldiçoou Maldini após uma discussão. A maldição foi associada a uma série de derrotas e má sorte que o Milan enfrentou durante um período de tempo. No entanto, é importante notar que o Milan continua a ser um dos clubes mais bem-sucedidos da Itália e da Europa, conquistando títulos importantes. A maldição de Maldini permaneceu mais como uma superstição interessante do que um fator determinante no desempenho do clube. A maldição de Anfield. O Chelsea enfrentou uma dificuldade notável em vencer no estádio de Anfield, lá do Liverpool. A maldição de Anfield significava que o Chelsea tinha uma série de resultados desfavoráveis quando jogava lá, independentemente do desempenho em outros lugares. A maldição foi quebrada em 2014, quando o Chelsea venceu no Anfield. Esse resultado surpreendente marcou o fim da maldição e proporcionou um grande alívio para os jogadores e torcedores do Chelsea. As maldições no mundo do esporte, incluindo o futebol, muitas vezes acrescentam camadas de drama e superstição às narrativas esportivas. Mesmo quando quebradas, essas maldições permanecerão como partes inesquecíveis da história do esporte, continuando a fascinar e surpreender as gerações futuras. Se você curte esse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever. Fique por dentro e acompanhe o canal.